São Simplício. Inspire-se. Imagine-se caminhando pelas ruas empoeiradas de Roma no século V, o Império Ocidental desmoronando ao seu redor, invasões bárbaras ecoando nos ventos e a Igreja, como uma chama tremeluzente, lutando para manter viva a fé. De repente surge ele, Simplício, um homem simples com um coração ardente, elevado ao trono de Pedro em um dos momentos mais caóticos da história. Quem foi esse santo que enfrentou heresias, guiou os fiéis e deixou um legado eterno? Neste vídeo, você vai mergulhar na vida fascinante de São Simplício, um papa que transformou crises em oportunidades de santidade. Prepare-se para uma narrativa rica em detalhes históricos, teológicos e espirituais que vai te prender do começo ao fim. No dia 2 de março, a Igreja celebra São Simplício, que entrou para a glória em 483. São Simplício nasceu em Tivoli, uma cidade próxima a Roma, por volta do ano 420, em uma época em que o Império Romano do Ocidente já dava sinais claros de colapso. Filho de Castino, um cidadão romano de fé cristã, Simplício cresceu em um lar onde a devoção e a simplicidade moldaram sua visão de mundo. Não há registros detalhados sobre sua mãe ou irmãos, mas a influência de sua família foi decisiva para sua formação espiritual. Tivoli, conhecida por suas paisagens montanhosas e templos pagãos em declínio, era um lugar onde o cristianismo começava a florescer, e Simplício, desde jovem, sentiu o chamado para servir à Igreja. Sua educação provavelmente incluiu os ensinamentos básicos da fé cristã, comuns entre os filhos de famílias piedosas da época, preparando-o para uma vida dedicada a Deus. Antes de se tornar papa, pouco se sabe sobre sua trajetória específica, mas é plausível que ele tenha servido como clérigo ou diácono em Roma, dada a tradição de eleger líderes com experiência eclesiástica. O século V foi marcado por mudanças drásticas. O saque de Roma por Alarico em 410 ainda ecoava na memória coletiva, e a ameaça dos bárbaros, como os visigodos e ostrogodos, pairava constantemente. Nesse contexto, Simplício emergiu como um homem de confiança na Igreja, até que em 468 foi eleito Papa, sucedendo São Hilário. Seu pontificado durou 15 anos, de 3 de março de 468 até sua morte em 2 de março de 483, um período turbulento que testou sua liderança e santidade. Como Papa, Simplício enfrentou desafios monumentais. O Império Romano do Ocidente caiu oficialmente em 476, quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um rei bárbaro de origem germânica. Esse evento marcou o fim de uma era, mas Simplício viu nisso uma oportunidade para fortalecer a Igreja como a verdadeira âncora do povo. Ele governou em uma Roma sitiada pela instabilidade política, pobreza e divisões internas, mas sua simplicidade e firmeza o tornaram um pastor querido. Era um homem de poucas palavras, mas de ações profundas, guiando os fiéis com humildade em meio ao caos. Um dos maiores desafios de seu pontificado foi lidar com as heresias que ameaçavam a unidade da Igreja. O nestorianismo, que separava excessivamente as naturezas humana e divina de Cristo, e o monofisitismo, que as fundia em uma só natureza divina, estavam em plena efervescência no Oriente. Em 475, o imperador bizantino Basilisco emitiu um édito apoiando os monofisitas, desafiando as decisões do Concílio de Calcedônia, 451, que Simplício defendia com vigor. Ele escreveu cartas ao patriarca Acácio de Constantinopla e ao imperador Zenão, exortando-os a restaurar a ortodoxia. Embora suas palavras nem sempre tenham sido imediatamente atendidas, elas plantaram sementes para o futuro cisma acaciano, evidenciando sua determinação em proteger a doutrina cristã. Simplício também se destacou por sua caridade. Em uma Roma devastada pela guerra e pela fome, ele organizou a distribuição de alimentos aos pobres e protegeu os cristãos perseguidos por governantes bárbaros. Sua simplicidade pessoal contrastava com a pompa de alguns líderes da época. Dizem que ele vivia de forma austera,
rejeitando luxos mesmo sendo o bispo de Roma. Além disso, ele supervisionou a conversão de antigos templos pagãos em igrejas cristãs, como a Basílica de Santa Sabina, reforçando a presença da fé em uma cidade em transformação. Os milagres atribuídos a São Simplício são escassos em registros históricos diretos, mas sua intercessão foi associada a eventos extraordinários após sua morte. Um relato tradicional sugere que, durante uma seca severa em Roma no século C, fiéis rezaram em sua tumba, e chuvas abundantes caíram logo depois, salvando a população da fome. Outro feito notável durante sua vida foi sua intervenção para evitar a destruição de igrejas por invasores bárbaros. Conta-se que, em uma negociação com Odoacro, Simplício teria usado sua autoridade espiritual para convencer o rei a poupar os templos cristãos, um ato visto como um testemunho de sua coragem e fé. A canonização de Simplício não seguiu o processo formal que conhecemos hoje, pois no século V, a Igreja reconhecia santos por aclamação popular e culto litúrgico após a morte. Seu pontificado exemplar, marcado pela defesa da fé e pelo cuidado com os fiéis, levou os cristãos de Roma a venerá-lo como santo logo após seu falecimento em 483. Não há relatos de beatificação ou milagres específicos exigidos, como nos processos modernos iniciados no século XIII. Sua santidade foi confirmada pela memória coletiva da Igreja, que o incluiu no Martirológio Romano, e sua festa foi fixada em 2 de março, dia de sua entrada na glória. As relíquias de Medici São Simplício repousam na Basílica de São Pedro, em Roma, embora sua localização exata tenha se perdido com o passar dos séculos e as reconstruções da Basílica. Alguns historiadores sugerem que seu corpo foi inicialmente sepultado na antiga Basílica de São Pedro, construída por Constantino antes de ser trasladado durante as reformas do século XVI. Sua tumba tornou-se um ponto de veneração nos primeiros séculos, especialmente para os romanos que viam nele um símbolo de resiliência. Hoje não há um grande santuário específico dedicado a ele, mas sua memória é honrada nas celebrações litúrgicas da Igreja, e a Basílica de São Pedro permanece um local de peregrinação indireta associado ao santo. A vida de Simplício reflete o espírito de um pastor que não se curvou diante das adversidades. Ele foi um elo essencial na transição entre o mundo romano e a Idade Média, mantendo a Igreja unida em um período de fragmentação. Sua firmeza contra as heresias mostrou seu compromisso com a verdade teológica, enquanto sua caridade revelou um coração voltado para os necessitados. Durante seu pontificado, ele também nomeou bispos em regiões estratégicas, como a Gália e a Hispânia, fortalecendo a rede episcopal em um tempo em que as comunicações eram precárias. No contexto histórico, Simplício viveu em uma Roma que já não era a capital gloriosa de outrora. O poder havia se deslocado para o Oriente, com Constantinopla emergindo como o novo centro do Império Romano. Ainda assim, ele manteve o prestígio espiritual do papado, rejeitando interferências políticas de líderes como Odoacro, que, embora cristão arianista, respeitava a autoridade de Simplício. Sua habilidade diplomática evitou conflitos maiores entre a Igreja e os novos governantes bárbaros, garantindo a sobrevivência da fé em tempos sombrios. A tradição oral sobre Simplício também destaca sua devoção à Virgem Maria. Ele teria incentivado a construção de capelas dedicadas a ela, uma prática que se intensificaria nos séculos seguintes. Essa piedade mariana, aliada à sua defesa da ortodoxia calcedoniana, conecta-o aos grandes pais da Igreja, como Santo Atanásio e São Leão Magno, embora Simplício seja menos conhecido por escritos teológicos e mais por sua liderança prática. No Martirológio Romano, o dia 2 de março também celebra outros santos cujas histórias se cruzam com a de Simplício em espírito de martírio e serviço. São Marino e Santo Astério, mártires na Palestina em 262, lembram a coragem diante da perseguição, algo que Simplício testemunhou em menor escala em sua época. São Ceada, que faleceu em 672 na Inglaterra, ecoa o trabalho missionário que Simplício apoiou indiretamente ao nomear bispos. São Troiano,
morto em 533 na França, compartilha com Simplício a dedicação pastoral em tempos difíceis. Esses santos, separados por séculos e regiões, formam uma constelação de testemunhas da fé celebrada nesse dia. São Simplício, rogai por nós. Não há uma oração específica de laudes para São Simplício na liturgia das horas, mas uma invocação tradicional pode ser adaptada. Oremos. Ó Deus, que escolhestes São Simplício para guiar vosso povo em tempos de provação, concedei-nos por sua intercessão a graça de permanecermos firmes na fé e generosos na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.